Olá, você está na quarta temporada da Reconnect. Sejam bem-vindos ao especial Corpo, Mente e Alma. No primeiro episódio, vamos falar sobre alma, com o nosso convidado, presidente da Federação Espírita no Ceará, Luciano Klein. Qual a visão espírita sobre a pandemia? Saiba agora na Reconnect. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD. Tá aqui sempre comigo, ele muito garboso e penteado, todo ereto aqui, se ele fica com preocupação com a postura, meu historiador preferido de plantão, Roberto Leão. Seja bem-vindo, Roberto. Olá, Bernardo. Muito bem, mais um programa da Reconnect. São muitos programas, muitos assuntos e sempre reconectados com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. A gente tem hoje o início, o start aí de uma trilogia muito especial, falando sobre a pandemia, falando sobre como é que fica o corpo, a mente e a alma, né? São três vertentes, três coisas aí que se completam, e como é que a pandemia se reflete nisso e como é que o nosso corpo, nossa mente, nossa alma se reflete na pandemia. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Alguém que a gente já queria conversar há muito tempo e está aqui, foi muito gentil, foi muito gentil em atender nosso convite. Ele foi foi um pedido muito solicitadíssimo, especial, né? Solicitadíssimo nas nossas redes sociais, né? A gente não podia começar diferente, né, Roberto? Então, o especial é corpo, mente e alma, e a gente vem de trás para frente, né? Na verdade, é de frente para trás, tudo começa na alma, né? Então isso foi de propósito. É uma simbiose, tudo é uma coisa só. No final. Já deu spoiler. No final, tudo é uma coisa só. Mente, corpo e alma, tudo se completa. Nada se separa. Então, aqui com a gente hoje, ele que é colega do Roberto, historiador, ele é professor, é escritor e presidente da Federação Espírita no Estado do Ceará. É com grande prazer que recebemos aqui na Reconnect Luciano Klein. Muito prazer, muito obrigado, Luciano, por ter feito essa gentileza, né, de ter atendido o nosso convite, de estar doando um pouco do seu tempo aí pra gente. Muito obrigado, Luciano. Ô, Bernardo, eu que agradeço a acolhida fraterna, amorosa, o seu carinho do meu colega historiador, Roberto. Esperamos aproveitar da melhor forma possível o que nós pudermos aqui aprender com vocês também nesse momento de fraternidade. Legal. Luciano, para começar, eu queria que você falasse, você é presidente da Federação Espírita, um cargo muito importante, uma instituição muito importante, né? Não podemos esquecer que nós estamos aqui no país onde mais se congrega o espiritismo no mundo, né? E estar à frente de uma instituição dessa, principalmente no estado do Ceará, que é um dos estados mais importantes da nossa federação, também é muito importante. Como foi que você chegou aí, Luciano? Como foi que você passou aí também de historiador, de professor, escritor? Como foi que você achou o espiritismo na tua vida? Pois é, Roberto, já lá se vão 36 anos. Nós nos iniciamos ainda na década de 1980. Desde muito cedo, desde muito jovem, sempre fomos muito curiosos em relação às questões transcendentes da vida, à espiritualidade. Tínhamos uma visão bem eclética, hoje a palavra utilizada é holística, em relação aos fenômenos existenciais, espirituais. Éramos leitores, inclusive, da célebre revista Planeta. E diante de algumas inquietações íntimas, que acredito que muitos de nós passemos no fluir das nossas existências, eu tive a oportunidade, por indicação de um amigo muito caro ao nosso coração, de conhecer o Espiritismo através de um curso oferecido pela antiga Comunhão Espírita Cearense, que à época ficava na Princesa Isabel, ali no centro da cidade, ao número 255, coincidentemente, no mesmo espaço físico onde hoje se encontra a Federação Espírita do Estado do Ceará.
Então, através desse curso, fazendo o estudo necessário, sequenciado da doutrina sistematizada por Allan Kardec, nós ficamos encantados com o Espiritismo e a doutrina nos respondeu algumas questões que tínhamos internamente feito em relação à vida, o porquê da vida, as questões relacionadas ao problema do ser, do destino e da dor. E passamos a entender também com o Espiritismo, isso foi uma visão que nos deixou, de certa forma, muito alentado em fazer essa opção por seguir a doutrina espírita. Integramos, inclusive, o movimento de juventudes espíritas aqui no Ceará, o fato de o Espiritismo ter uma visão, conforme nós assim imaginávamos, e isso foi, de certa maneira, confirmado, de respeitar todas as concepções de fé, passando a entender que todas as religiões, claro e evidente, desde que você viva em plenitude os preceitos da fé que você abraça, são caminhos que conduzem ao mesmo fim, que é Deus. Então nós começamos no movimento de juventude, passamos 4 anos maravilhosos de aprendizado na Mocidade Espírita Joana de Anjos, da referida instituição, e depois passamos a fazer um trabalho junto à própria Casa Espírita, que nos acolheu, integrando a diretoria da referida Comunhão Espírita Cearense, e começamos já na década de 1990, ainda muito novo, a fazer as nossas palestras, a divulgação pela palavra falada, sempre não perdendo de vista a necessidade de vivermos aquilo que nós pregamos, que isso é fundamental. E aí nós tivemos a oportunidade de, posteriormente, nos integrarmos ao trabalho da Federação Espírita do Estado do Ceará. E hoje temos a felicidade de presidir essa instituição, que, como você lembrou, um estado importante da federação, e o Ceará é, segundo pesquisas, no último decênio, na última década, ao lado do Amazonas, o estado do Brasil onde quantitativamente mais cresceu o número de adeptos do Espiritismo. É um crescimento ainda quantitativo, para nós o mais importante é o crescimento qualitativo, no sentido de que é importante para quem adere ao Espiritismo estudar a doutrina. Essa é rapidamente a nossa história. Luciano, mas você nasceu, você sempre teve esse questionamento ou você teve aquele, como a maioria de nós, aquele berço católico? Porque eu imagino o seguinte, hoje já é difícil, ainda é difícil, na verdade, você se dizer espiritualista, espírita, né? Fora um pouco das doutrinas ou religiões mais tradicionalistas. Imagino isso há mais de 30 anos atrás. Né? É verdade. Como foi isso para você? Você teve que encarar isso, algum olho torto das pessoas na época? Não? Rapaz, infelizmente. Isso faz parte do processo pela incompreensão. Imagine você se afirmar espírita há 30 anos. Imagine até para quem se afirmou espírita há 50, 100 anos. Já havia um estigma, uma rejeição, fruto da ignorância no sentido de desconhecimento do que era de fato o espiritismo, que é algo perfeitamente compreensível em razão do contexto. Mas nós somos de berço católico, doutrina pela qual eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande, sou muito grato ao meu berço católico, muito que eu assimilei da doutrina, que me ensejou esses primeiros momentos na vida de contato com a espiritualidade. Era, de fato, um católico praticante, um leitor compulsivo da geografia, da vida dos santos, lia tudo, colecionava imagens. Minha mãe, que já se encontra domiciliada no mundo espiritual, foi grandemente responsável por isso, mas sempre também mantivemos contato com o lado da minha família, que era espiritista, no caso, a minha avó materna, que quando criança, aos 7 anos, eu a acompanhava, levava aqui a mesma comunhão espírita, quando nem imaginava que um dia iria frequentar a mesma instituição. Ela já regressou há muito tempo também ao mundo espiritual, mas ficou esse legado. E minha mãe também, embora não aceitasse, ela tinha algumas experiências que nós testemunhamos ainda garotos, na área da mediunidade, que é um fenômeno inerente à criatura humana, conforme nós espíritas acreditamos. Isso também, desde cedo, me despertou a curiosidade. Mas essa abertura, em termos de horizonte, de mente, de percepção, de respeito a todas as concepções de fé, é que me fez, como dizíamos anteriormente, aceitar, frequentar, participar e até repetir esse curso básico. Então, realmente, a minha vivência católica durante boa parte da minha vida, hoje eu sou, pela própria idade, mais tempo espírita do que católico, já são 26 anos, eu sempre procuro com muito respeito destacar, porque a gratidão, como dizia Antístenes, é a memória do coração.
eu procuro sempre valorizar o muito que eu aprendi na minha religião de origem. Luciano, falando um pouco mais sobre esse nosso momento, né? E sobre as religiões espiritualistas nesse momento, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O Bernardo perguntou sobre a sua história, você contou aí a sua história em relação à espiritualidade, você usou nós, né? Você usou muito a palavra nós fizemos, nós somos, enfim, primeira pessoa aí do plural. Nós, no caso, é você e os seus guias, é isso? Não. As pessoas até acham estranho. Isso é uma... Estamos curioso, né? Estamos sendo três ou estamos mais, né? Tem alguém aí com você que possa também conversar certamente com todos nós. Todos nós, como diz a própria igreja, temos os nossos anjos guardiães, o apóstolo Paulo, grande figura do cristianismo, que teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus na estrada de Damasco, dizia com muita propriedade que nós estamos permanentemente cercados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Né? Então nós não estamos sós. Agora, no caso, é um esforço nosso, evidentemente, sobretudo quem usa da palavra, quem faz muitas palestras, a preferência pela primeira pessoa do plural, né? Porque às vezes quando se fala eu, é uma coisa que, não que evidentemente eu seja uma referência de humildade, não, longe disso, mas é um esforço para tentar de alguma forma na fala, já que ela tem uma importância muito grande da palavra, colocar nessa condição. Não, perfeito. Então nós, entrando nessa vibe, nós aqui temos uma pergunta para lhe fazer. As religiões espiritualistas de uma forma geral, não só o espiritismo, mas Umbanda, enfim, essas religiões que trabalham com a espiritualidade. Que importância elas têm hoje, na sua opinião, no suporte para esse momento tão complicado que nós vivemos? Todas as religiões de uma forma geral, inclusive a Umbanda, o Candomblé, a Umbanda que, aliás, é genuinamente, de fato, a única religião brasileira. Nós estamos aqui com um cientista estudioso das religiões, sabe disso. Então eu tenho um profundo respeito aos nossos irmãos umbandistas. Eu, inclusive, como espírita, sempre que sou convidado, eu faço algumas palestras em alguns terreiros, já fiz palestras em igrejas evangélicas, na própria igreja católica, em alguns encontros, né? Porque quando se tem essa visão, que aliás era a linha adotada pelo grande Papa da igreja, João XXIII, desde a década de 1960, quando propôs essa abertura, de nós nos irmanarmos, de nós respeitarmos o outro, nós reconhecemos a importância de cada um. E sendo o Brasil um país que tem, de certa forma, um contingente muito grande de afrodescendentes, é uma religião muito marcante, principalmente na Bahia, em Salvador, no próprio Rio de Janeiro. E aqui mesmo no Ceará nós temos alguns terreiros e que foram, infelizmente, ao longo dos tempos, até mais do que os espíritas, sobretudo após o processo da abolição da escravatura, na tentativa de se afirmar como religião após a proclamação da República em 1889, extremamente perseguidos. Somente mais adiante, sobretudo aqui no Ceará nos anos 1920, é que os nossos irmãos umbandistas passaram a ter uma possibilidade maior de se organizar. Hoje, inclusive, eles têm uma entidade federativa que funciona ali na rua Castro e Silva, que organiza um pouco o trabalho desses irmãos. Então, como dizíamos, são pessoas que vivem a mensagem da fraternidade, do bem e amor. E costumamos dizer também, Roberto, que em todas as religiões, em todas, sem exceção, incluindo evidentemente o espiritismo, existem pessoas boas, más, honestas e desonestas. Infelizmente, às vezes as pessoas priorizam notícias de pessoas que malbaratam uma oportunidade de viver uma mensagem de fraternidade, se locupletam, às vezes até materialmente, em relação a benefícios que ela ofere da religião da qual faz parte, e às vezes as pessoas que são sinceras acabam, de certa forma, indo aí no mesmo bolo da crítica, muitas vezes ferina e precipitada. Então, nós temos muita cautela em relação às observações, às opiniões que nós damos aos nossos irmãos de outras expressões de fé. Eu costumo sempre lembrar, me permita aqui prolongar um pouco mais essa resposta, uma história Fique que eu à vi vontade. De um amigo que é bastante didática nesse sentido. Ele contou certa feita que um companheiro estava concluindo a sua tese de doutorado, colega seu, Bernardo, e tratava exatamente dessa temática relacionada à história das religiões. E ele resolveu fazer, porque assim exigia a sua dissertação, uma enquete, uma pesquisa com cientistas, com professores, com teólogos, com várias pessoas a respeito do que cada um pensava sobre religiões. E aí ele teve
a sugestão de um colega, disse, rapaz, por que você não pergunta também às pessoas simples, na capital, no interior? Ele foi ao interior e em determinada cidade ele viu um agricultor que estava com a sua enxada, fazendo o seu trabalho, numa tarde ensolarada, e chegou a esse senhor e disse, meu amigo, qual a sua opinião sobre religiões? E o sertanejo, aquela pessoa simples, considerada para o mundo analfabeta, menos das letras materiais, mas profundamente alfabetizado nas letras do amor, que são pessoas muitas vezes vividas e sábias por excelência, sim. Com sua barba rala, abanou-se com o chapéu e disse, olha, seu doutor, eu não entendo muito de religião não, mas eu penso da seguinte maneira, eu vivo do fruto do meu trabalho aqui. Eu planto, colho, feijão, cato aqui as minhas bananas, tem também o meu milho, e todo santo dia eu vou vender o fruto do meu trabalho ao dono de um armazém que é distante 3 léguas da minha casa. Para ir ao armazém eu tenho 3 caminhos para ir. Ou eu vou direto pela rodovia, ou eu faço o contorno da lagoa, ou subo a montanha e chego lá. Quando eu chego com o fruto do meu trabalho, o dono do armazém não quer saber por qual dos 3 caminhos eu vim, não. Ele quer saber se a qualidade da banana, do feijão e do milho que eu levo é boa. E é essa a visão que particularmente nós temos em relação às religiões. Não importa o caminho, até porque acreditamos que Deus... Luciano, desculpe te interromper, mas deixa eu te aproveitar, porque o que você está falando é uma coisa muito interessante, porque para os nossos telespectadores que estão nos vendo agora, para quem não sabe, a Umbanda, inclusive, ela nasceu dentro da Federação Espírita no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Então, foi o berço da Umbanda, ela nasceu na Federação Espírita no Rio de Janeiro. E houve a cisão, né? Separaram. E por muito tempo ficou um negócio muito separado entre Umbanda e kardecismo ou espiritismo. Mas, de acordo com os papos que a gente vem tendo, até com amigos nossos em comuns, o querido Newton Souza, um beijo aqui pro meu amigo Newton, o nosso amigo Nonato Albuquerque também, e agora a sua opinião, vocês 3... tem uma opinião muito, muito segura, opiniões iguais sobre o assunto, né? Que a Umbanda é uma religião, né, que também é espiritualista, que também, como qualquer outra, tem pessoas ruins e tem pessoas muito boas, mas que não é um problema da religião, é um problema das pessoas e tudo mais. E também essa é a opinião de muitos umbandistas que nós estamos falando ultimamente. Você acha que essa poderia ser o retorno do filho pródigo, não? Rapaz, eu nem vejo assim como filho pródigo, no caso dos nossos irmãos umbandistas. Se me permita fazer uma ligeira observação, até como historiador do espiritismo, porque nós temos feito uma pesquisa... O Newton, inclusive, foi um amigo muito querido. Iniciou o trabalho na área de história como professor por indicação nossa no colégio General Osório, ainda nos anos 1990, foi o primeiro colégio dele, hoje colégio extinto, irmão muito caro ao nosso coração. Então, como nós fazemos um trabalho também objetivando ao resgate da memória histórica do espiritismo no Ceará e no Brasil, estamos inclusive pesquisando sobre a vida de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, a maior referência do espiritismo no Brasil, que era cearense, Adolfo Bezerra de Menezes, considerado por alguns o Kardec brasileiro, foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e de 1895 até 1900. A observação que eu faço é que, na verdade, aqui uma ligeira, eu não vou dizer correção, mas um acréscimo em termos de informação, a Umbanda ela não surge propriamente no contexto do trabalho espírita, inclusive até porque o espiritismo também foi muito perseguido, se instituiu como religião, foi, de certa forma, até bastante perseguido pela República na fase inicial da nossa primeira Constituição, anatematizado. Então nós vamos ter aí várias perseguições movidas contra lideranças espíritas, mas por terem pessoas muito influentes na sociedade, elas foram devidamente, aspas, né, rebatidas, e aí a situação, de certa forma, foi sendo devidamente ajustada. Em relação à Umbanda em si, o que acontece é que houve uma adjetivação equivocada, negativa, no começo da década de 10, anos 1910, 1920. 1908 foi que surgiu, né? Rotular, por falta de conhecimento, a Umbanda de baixo espiritismo. E o chamado espiritismo popularmente kardecista, que é uma expressão que nós preferimos não usar, porque
seria uma expressão um tanto redundante, né? Porque o espiritismo em si, o codificador, o organizador, o sistematizador, foi Allan Kardec. Aí chamava de autoespiritismo. Essa expressão não é do espiritismo, mas foi uma definição dada, inclusive, por alguns críticos do espiritismo. E, nesse sentido, se colocou no mesmo bojo a Umbanda e o espiritismo dito kardecista até a primeira metade do século passado. Mas o fato é que a Umbanda, ela surge como religião posteriormente, ela não parte, embora houvesse médiuns extraordinários, cientistas dentro da federação, que foram inclusive perseguidos pelas práticas de cura, a receita homeopática, e talvez a confusão seja nesse sentido, mas a Umbanda, posteriormente, até para se firmar como religião, após a proclamação da República, como aconteceu também com o Espiritismo, nós temos um historiador de plantão, ele sabe que é a religião oficial do Brasil pela nossa primeira Constituição, que é de 1824, que é a nossa Constituição do Império, ela vigorou até o final do Império, tinha o catolicismo como religião oficial. Para cargos eletivos, deputados gerais, provinciais, a senatoria, a pessoa tinha que se declarar católica. Nem os protestantes à época, chamados, hoje evangélicos, também poderiam, a não ser que se declarassem católicos. Isso era fato. Então, depois é que houve essa liberdade. Então, os nossos irmãos umbandistas, porque o espiritismo já existia antes da Umbanda, aqui no Brasil. Sim. Porque, inclusive, oficialmente, já nos anos 1850, 1860, nós temos notícias de grupos que vão se organizando. O primeiro grupo espírita no Brasil, ele surge em Salvador em 1865. Né? Então, nós vamos ter o grupo familiar de espiritismo em Salvador já nesse período, na década de 60 do século XIX. Os nossos irmãos umbandistas, eles após, sobretudo, o processo da abolição da escravatura, que é de 1888, muitos vão tentar encontrar o espaço para ter a liberdade de culto e vão sofrer terrivelmente. Então, o que acontecia? Muitos passaram a utilizar, até porque também o espiritismo estava nesse mesmo bolo da perseguição, na condição de perseguido, fundava, às vezes, uma casa espírita, porque já passou a ser permitida a fundação de uma casa espírita, se usava o nome lá, Centro Espírita Bernardo, né, dando um exemplo aqui. Mas ainda hoje usa, né? Ainda hoje usa. Bandista, Parará, né? Exatamente, mas exatamente por quê? Porque era uma possibilidade da pessoa poder funcionar. Sim. Depois, intimamente ou internamente, a prática vinha como prática umbandista, mas não era a prática espírita. Agora, a palavra espírita, ela é uma palavra etimologicamente, originalmente, cunhada por Allan Kardec. Sim. Que para ideias novas, palavras novas. Então ele cunhou o termo espiritismo. Então é nesse sentido que nós fazemos essa observação. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando aqui um pouco para a questão da pandemia, que é o nosso foco, como é que a espiritualidade em geral, né, como é que quem trabalha ali com a evolução da alma compreende esse momento. A gente viu, no primeiro momento da pandemia, um certo otimismo e uma certa vontade de que esse fosse um momento de evolução mesmo das pessoas, que elas ficassem mais voltadas para outros valores, mais caridosas, mais resilientes, pensando muito no coletivo. Isso, de fato, aconteceu no começo, né? Através do medo, as pessoas estavam lá em lockdown, todo mundo nas suas casas, todo mundo ali acompanhando as notícias de forma muito apreensiva, revendo os seus valores com a família, valores com os amigos, mudando um pouco essa vibração de energia de uma forma mais coletiva, pensando no outro, etc. Só que o que nós vemos agora, depois de quase um ano aí de pandemia no Brasil, é que isso tem se perdido. Na verdade, as pessoas estão voltando ou então até mais egoístas, né, sem pensar no coletivo, né, as pessoas que querem ir para as festas ou que querem aglomerar, não estão pensando de que, tudo bem, eu sou jovem, eu talvez não tenha sintomas, mas não pensam no outro, que ele pode contaminar ali e tal. Então, o que eu quero questionar é o seguinte: perdemos essa oportunidade espiritual de evoluir ou isso faz parte do nosso processo evolutivo? Excelente pergunta, Roberto. Faz parte do nosso processo de maturação psicológica, espiritual, evolutivo. Nós vivemos, conforme asseveram as entidades venerandas, Allan Kardec, em um mundo classificado pelos espíritos como sendo ainda de provas e de expiações. E mundos dessa estirpe, exatamente porque nós não fazemos lucidamente, conscientemente, a opção por nos enveredarmos pela senda, pelas trilhas do amor, que foi o caminho preconizado por ele,
Jesus de Nazaré, que é a figura referencial para nós espíritos, conforme diz os Espíritos Reveladores, em resposta à questão de número 625, o nosso modelo e guia, ele nos aponta um rumo, aquele rumo que de fato nos libertaria intimamente, nos ensejaria uma reflexão mais detida sobre essa necessidade imperiosa de nós nos voltarmos a nós mesmos, de nós nos trabalharmos, até porque não foi só Sócrates, inspirado no dístico do templo de Delfos, oráculo de Delfos, com seu conhece a ti mesmo, que fazia alusão a essa necessidade do homem se conhecer. Mas o próprio mandamento resumido por Jesus do decálogo mosaico, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, propõe exatamente a que nós passemos a nos voltar para nós mesmos, que nós nos amemos, de fato, porque somente nos amando, nos compreendendo, é que de fato compreenderemos o outro, amaremos o nosso próximo, verdadeiramente, não da boca para fora. Então, todos esses processos pelos quais nós passamos são ainda, de certa forma, compreendidos como testes, como obstáculos que podem, por nós, ser suplantados, se tivermos a consciência necessária para percebê-los como meios que nos ensejam lições preciosas para o enriquecimento do nosso patrimônio espiritual. Entretanto, o processo evolutivo de toda a humanidade, o processo de maturação psicológica é lento também. Ninguém vai mudar um comportamento da noite para o dia. Mesmo com o acicate da dor, com uma prova acerba pela qual nós passamos. Claro que muitas vezes, como dizíamos, se nós temos o caminho do amor, que é aquele proposto por Jesus, e não fazemos a opção, inevitavelmente vem a dor, o sofrimento, não como castigo divino, porque não vemos Deus dessa forma, como aquele juiz implacável, jogando pragas, trazendo punições para a criatura humana. Não, não. Até porque Deus, segundo a definição de Jesus, é amor, né? Anotada por João Evangelista, é o amor. Ou como dizia Satya Sai Baba, um grande místico da Índia, Deus é o amor, disse João, né? Anotando Jesus, ele disse, o amor é Deus, né? Então ele faz uma inversão também nesse sentido. Então, a grande questão é essa, de como nós temos nos relacionado com o nosso próximo, como nós temos assimilado essas lições, mas não vamos mudar assim da noite para o dia. Muita gente estava otimista, olha, isso aí tudo de certa forma vai servir, como está servindo, para reflexões, mas cada um reage de maneira diferente. Se dissemos que estamos ainda no mundo de provas e de expiações, é porque não atentamos ao fato de que, lembrando que você cita a inconsciência de muitos de nós, nós vivemos num mundo onde as duas grandes chagas que obstaculizam a caminhada mais acelerada da criatura humana no rumo de Deus se chamam orgulho e egoísmo. E é exatamente do orgulho e egoísmo humano que se derivam todos os males da história da humanidade. Todo e qualquer mal. Você pode recuar no passado mais distante, até a pré-história da humanidade. Vamos encontrar a origem do chamado mal, que é esse estágio de ignorância pelo qual o espírito no seu carreira evolutiva passa, que todos nós passamos, e que não vai se mudar assim da noite para o dia. É um processo lento de maturação. Entretanto, momentos como este que nós estamos vivendo, que é rico em aprendizado, se nós soubermos colher dele as lições necessárias, eles podem perfeitamente, se enfrentarmos com galhardia, ou se usou a palavra da moda, com resiliência ou com resignação, essa vicissitude existencial, nós podemos sim, de fato, sairmos mais enriquecidos. Porque, de certa forma, Roberto, a morte, o que é algo meio paradoxal, quando nos dizemos espiritualistas, independentemente da nossa profissão de fé, é ainda, segundo a enquete feita recentemente, o segundo grande medo do homem. O primeiro, o primeiro medo da humanidade. O segundo é o medo de falar em público, né? Nós descobrimos, não sabíamos disso. O primeiro é o medo da morte. No mundo ocidental, o que é um paradoxo numa civilização predominantemente de tradição judaica cristã, que concebemos a imortalidade da alma, mas nós ainda temos esse medo da morte. Então a proximidade da morte nos oportuniza uma reflexão mais detida sobre a continuidade da vida. Nós sabemos, em tese, que somos seres imortais. Todas as religiões espiritualistas pregam isso. Mas há as dúvidas, há as incertezas. Será mesmo que é assim? E para onde é que eu vou, né? Para onde é que eu vou? Todos nós paramos um pouco. Mas, por outro lado, a morte continua sendo, no mundo como o nosso, de tanta diferença, de tantas injustiças,
a expressão mais democrática da vida, porque ela nivela todo mundo. Ela não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é dessa ou daquela etnia, se você é dessa ou daquela religião, se você é crente ou descrente, se você é papagaio, periquito, cachorro, ser humano. Chegou o nosso momento, nós vamos. Então, de certa forma, querido, essa evolução ela vem a partir do momento em que nós nos conscientizamos. Como você colocou, e ouvimos isso de Divaldo Pereira Franco, que é para nós uma grande referência do espiritismo contemporâneo, que ainda está entre nós, na iminência de completar 94 anos, muitas pessoas ficaram naquela expectativa, a pandemia vai ajudar, que nós modifiquemos. De fato, o acicate da dor, como dizíamos, às vezes ele nos faz repensar, às vezes ele muda. Inclusive, pessoas que passam pelas experiências de EQM, experiência quase morte, são vários os relatos, depois de um acidente, de um grave problema de saúde, que estão chegando lá de lá, passam por aquele túnel da morte, de transição de uma a outra dimensão e voltam. Essas pessoas nunca mais são as mesmas, que aí sim, elas estiveram já muito próxima de uma outra dimensão existencial e voltam para aproveitar a oportunidade. Nós deveríamos pensar assim, estamos tendo uma chance preciosa, embora reconheçamos que mesmo assim, embora haja essa inconsciência por parte de alguns, como você colocou, que é fruto do egoísmo. Eu quero aproveitar, como agora muitos estão aproveitando, o carnaval, vou sair, vou me... esquecendo daqueles que convivem conosco, dos mais idosos, como nós, né, que de repente somos os mais vulneráveis. Isso demonstra ainda o nosso egocentrismo, mas faz parte do nosso processo de maturação. Mas analisando alguns aspectos, nós mudamos sim muitas coisas. Se nós formos parar para ver, pelo menos está de stand-by, momentaneamente em banho-maria, nós não temos ouvido tanto mais notícias sobre atentados terroristas, embora aconteça aqui e acolá. Mas diminuiu bastante. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, Oriente Médio, Extremo Oriente, o mundo ocidental, que nós estamos de alguma forma compenetrados com essa dor coletiva, embora haja essa inconsciência por parte de alguns. Luciano, me corrija se eu estiver errado, tá? É isso. A doutrina espírita ela fala muito sobre desencarnes coletivos, né? Que inclusive alguns espiritualistas consideraram ou consideram essa período de pandemia um desencarne coletivo. Você mesmo falou sobre um plano, né? Um planeta de expiações, né? De dívidas espirituais. Tipo, a grosso modo, se matarmos o semelhante de uma forma, vamos morrer em outra encarnação da mesma forma que nós matamos o semelhante. Me diga uma coisa, meu amigo, não dá para pedir desculpa, não? Tem que passar. Não é meio olho por olho e dente por dente, não, meu amigo? Não é bem assim, né? Pelo menos o que Allan Kardec nos propõe é uma leitura em relação a uma lei, que é uma lei da vida, que é uma lei natural, que é a lei de causa e efeito, que está jungida com um preceito também que nós temos como básico do Espiritismo, que também é uma lei da reencarnação, como assim nós entendemos. A velha expressão antiga do povo hebreu, ou depois o povo judeu, que está na Torá hebraica, do dente por dente, olho por olho, né, chamada lei de Talião, que inclusive vem da herança da civilização das civilizações da Mesopotâmia. Nós vamos ter nela uma ideia da lei de causa e efeito. Da mesma forma, quando Pedro, com seu ímpeto de defender Jesus, ele lança mão de uma espada, segundo o texto bíblico, é uma questão a ser levantada, porque como historiador, e corrija aí o Roberto também, por ser a Palestina ao tempo de Jesus subjugada pelo Império Romano, os judeus não poderiam andar armados, né? Então não era bem uma espada. Talvez, é o que eu suponho, fosse uma peixeira, porque Pedro, como pescador, talvez tivesse esse instrumento. De um instrumento cortante, decepa a orelha de Malcos, Jesus o adverte. Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também analisando essa metáfora, essa expressão, por um outro piso, poderíamos também dizer que é em relação à lei de causa e efeito. Mas a visão espírita não é assim. Não é que aconteceu, como você colocou, matei e tenho que morrer da mesma forma. Não. Até porque também na epístola de Pedro, aquele a quem Jesus convoca para ser pescador de almas, Simão Bar Jonas, que recebe o apelido de Cefas, ou Petra, Pedro, a partir da versão latina, na sua epístola Pedro diz que o amor cobre a multidão de pecados, segundo algumas traduções, ou de erros, segundo outras traduções. O que ele quer dizer com isso? O nosso livre-arbítrio,
As opções que nós fazemos pelos caminhos do bem são oportunidades preciosas que Deus faculta a todas as suas criaturas para redimensionarmos as nossas vidas. Então, mesmo que nós tenhamos errado, se nós fazemos a opção por uma mudança fundamental, e quantos exemplos na própria história do cristianismo nós temos de expressões da fé, como Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que tinha uma vida licenciosa, equivocada, segundo a sua biografia, não dormia uma noite sem uma mulher, tinha uma vida realmente devassa. Depois ele, a partir do momento em que ele se vê tocado por uma pregação de Santo Ambrósio, em Milão, ele muda radicalmente a sua maneira de pensar e de ser. O que dizer de Saulo, que vira Paulo, a partir daquele encontro pessoal com Jesus, numa experiência psíquica interessantíssima. O que dizer de Francisco de Assis, que se dirigia para uma guerra intestina na Península Itálica e, de repente, às margens do riacho Spoleto, antes mesmo da sua experiência mediúnica, usando a linguagem espírita com Jesus, em meio aos escombros da igrejinha de São Damiano, ele recebe um chamamento espiritual de Jesus a fazer uma reflexão diferente dos rumos de sua própria existência. Então, nós temos vários exemplos de pessoas assim, Roberto, que, só concluindo, que mudaram a sua maneira de pensar exatamente a partir dessas experiências que passam a ter. Portanto, nós, que somos os construtores do nosso destino, do nosso amanhã, nós podemos sim modificar aquilo que nós fizemos de negativo. Então, não é essa matemática. Fez isso, tem que passar exatamente por isso. Não. Claro, se nós não nos ajustamos, se nós não nos endireitamos, a lei, evidentemente, porque é uma lei, cobra. Luciano, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou agora há pouco sobre a questão das grandes mazelas aí mundiais, como ataques terroristas e tal, que houve realmente, né, uma diminuição, ou não se ouve muito falar nesse período de pandemia. Mas, em contraponto, nós vemos o aumento, sobretudo no Brasil, de casos de feminicídio, violência doméstica ali. Então, as pessoas acabaram se voltando mais para a família e houve mais problemas que antes não havia. O meu questionamento, eu queria a sua visão espiritual em relação a isso, é o seguinte: as pessoas também, nesse primeiro momento, eles estavam mais voltados ao isolamento social, a ficar com as suas famílias, e hoje parece que está todo mundo implorando para sair de casa, né? Voltar à vida normal, sair desse convívio aí familiar. Com o trabalho, com essa loucura do dia a dia, a criança vai para a escola, vai para o inglês, vai para não sei aonde, enfim, a gente tem uma vida muito atribulada, nas classes sociais mais baixas também existe pouco contato familiar, houve um contato forçado familiar na época da pandemia. Hoje se vê essa necessidade de voltar ao que se chama de vida normal, ou de novo normal. Eu queria entender de você, pela sua visão espiritualista, a questão da família, né, para o ser humano é uma utopia? A gente consegue realmente ter esse convívio familiar? Porque o que parece é que quando se voltou para esse convívio familiar, quando se passou a conhecer realmente seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a coisa degringolou. Tipo, não era bem isso. Assim. O casamento era bom quando eu não convivia, agora que eu tenho que conviver está complicado. O filho era bom quando eu pegava ali, falava de vez em quando, ou chegava em casa e já estava dormindo, mas essa convivência parece que tem se tornado mais complicada. A relação familiar, ela é uma relação realmente utópica ou ela é algo que a espiritualidade, que Deus realmente preza e quer e deseja? Agora só um minutinho, Luciano, só um minutinho, que a gente bateu na trave aqui no primeiro bloco. Então o Luciano responde essa pergunta do Roberto já. Você não sai daí. O Reconnect hoje muito especial com o presidente da Federação Cearense de Espiritismo, da Federação Espírita Cearense, presidente da Federação Espírita Cearense, Luciano Klein, um querido que nos deu esse prazer da sua presença hoje aqui na Reconnect, falando sobre a visão espírita da pandemia. Não sai que tá muito bacana, ele vai responder essa pergunta do Roberto já. Fica aí, é bem rapidinho.
de Marias, moda religiosa.